Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a Gabriela, mais uma agrimensora e também ruralina, que vai contar um pouquinho pra gente da experiência dela, que a Gabi também deu sangue na graduação e tá aí no mercado também agora. Então, Gabi, se apresente, conte um pouquinho. Ah, eu vou desligando o meu microfone, gente, porque, né, meus vizinhos não estão prontos pra isso. Bom, primeiro agradecer o convite da Stephanie, né, de estar colaborando aqui, né, com a minha experiência. Bom, eu sou engenheira agrimensora e cartógrafa. Eu formei em dezembro de 2019, de 2018 na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E desde então eu estou no mercado de trabalho, né, passando por situações diferentes aí, mesmo com pouco tempo de formada. Eu já passei como professora substituta no colégio técnico, trabalhando como engenheira em outros projetos, e atualmente eu tô exercendo a função como empreendedora, né, de uma empresa de agrimensura e cartografia, que é a VG, Topografia e Geotecnologias. Sim, a Gabi foi pro lado da topografia aí, né? Mas conta um pouquinho como foi pra você escolher a agrimensura, Gabi. De onde surgiu a agrimensura assim na sua vida? Pra você, vou fazer faculdade disso. Ou você também queria outra coisa e acabou gostando? Bom, a minha mãe, né, ela gostaria que eu tivesse feito medicina, então eu tinha estudado para fazer medicina, né, no cursinho. Só que eu acabei conhecendo um primo que ele formou em engenharia de agrimensura na Unesp. Conversando com ele, ele me passou a experiência que ele teve durante a graduação, o que ele estudava, quais são as principais áreas, e eu me interessei muito. E eu resolvi pesquisar a fundo, né, sobre o que era a tal da agrimensura, que acaba que muita gente até entra no curso sem saber o que é, né? E aí eu me interessei bastante e vi que na Rural tinha. Tinha na UFV também, na época eu acabei preferindo ir para Rural. E aí, assim que eu entrei, de fato, eu gostei muito da área. Vi uma forma de juntar a agrimensura com outras áreas, de formar, de ver ela de uma forma interdisciplinar. Então, consegui ver a aplicação dela na área da agronomia, da engenharia florestal, e isso despertou um interesse gigantesco, assim, em mim. E aí eu conheci dessa forma. Você conseguiu olhar ela de um outro ângulo que às vezes algumas pessoas só veem depois de formada ou quando vão fazer estágio. Eu conversei com o Eric e comigo também a experiência foi assim, depois que eu fui fazer estágio que eu consegui ver algumas outras utilizações, atuações para agrimensor, né? Eu acho que é uma coisa que é mais legal, que a gente consegue atuar com diversas outras áreas de uma maneira concomitante que dá um produto muito bacana, né? Acho que isso é muito legal. E aí você entrou na Rural, lá se apaixonou por essa vida ruralina, a gente brinca que, né, entra no universo paralelo. E dentro da Rural, assim, como você lidou, assim, com a vida acadêmica? Você tinha já um objetivo, tipo, eu quero fazer iniciação, quero ir pra esse lado, ou chegou lá, você viu que era completamente diferente, mudou os seus planos? Bom, eu sou uma pessoa muito agitada. E aí, quando eu entrei, eu já tinha em mente que eu não ia só cursar as disciplinas e sair da universidade. Eu queria viver a universidade. E, de fato, foi o que eu busquei fazer. Então, eu participei de duas gestões do diretório acadêmico, né? Eu organizei 2 semanas acadêmicas, uma delas, inclusive, com a Stephanie. Participei da empresa Júnior também quando a Stephanie era presidente na época. Fiz iniciação científica, participei do laboratório de espectroradiometria, que foi uma experiência, uma vivência incrível assim para mim, que fez com que eu amadurecesse muito. Nessa pesquisa, eu acabei me aproximando de muitos pós-graduandos, porque no laboratório a gente tinha esse objetivo de ajudar outras pesquisas, então eu ajudei o pessoal do doutorado, do mestrado, o que fez também com que eu ampliasse a minha visão da aplicação da agrimensura, como ela é importante para outras áreas, porque esses pós-graduandos, eles não são agrimensores. Eu dei monitoria, né, na disciplina de agricultura de precisão, que era voltada para alunos de outras áreas também. Então, ali eu vi a aplicação mesmo do geoprocessamento, né?
E fiz estágio também no CETUR, que é o Colégio Técnico da universidade, né? E também fiz estágio em uma empresa fora da Rural, né? Que foi um estágio também fundamental, assim, para o meu amadurecimento. Porque ali eu estava lidando, de fato, com uma equipe multidisciplinar e vendo problemas reais e como que é ter que lidar com esses problemas reais, né? Que acaba que dentro da universidade a gente fica muito embaixo da asa dos professores e não consegue ter essa visão, assim. Então, é fundamental você fazer um estágio fora da universidade para você conseguir ter essa percepção. E foi a vivência, assim, que eu tive durante a graduação. Eu também fui bolsista da Pró-Reitoria de Extensão, então acabou que durante a graduação eu acabei também indo muito pro lado da cultura, assim, né? Eu era bolsista do Seu Gusta na época, né? Do Cine Casulo, então acabou que eu também tive essa vivência dentro da graduação e que por mais que sejam vivências, né? Essa em específica da Pró-Reitoria de Extensão, que não está tão atrelado à agrimensura, mas acaba que você consegue desenvolver um lado profissional também muito bom, porque você tem que lidar com questões burocráticas, né? E ter que lidar com pessoas diferentes, então acaba que você desenvolve mais o seu lado comunicativo, né? E tudo mais. Então foi muito importante para mim também essa vivência. Eu acho que isso que você falou realmente é muito importante. Eu também fiz um estágio na coordenação de informática lá na Rural e foi muito bom porque foi nada da área, eu só aplicava o AutoCAD na época, mas aí eu conheci sobre gestão de projetos, tive um chefe que tipo virou meu amigo pessoal e aí acabei aprendendo várias coisas de rede e tal. Então realmente você ir para fazer outras áreas também para conhecer é muito importante, é muito legal. E mais um caminhão passando, obrigada. E isso que você falou também, Gabi, de fazer o estágio fora é muito importante realmente, porque eu até conversei com outras pessoas de outras empresas júnior, a gente fala assim, que na empresa júnior a gente vê muita coisa, mas a gente vê com a limitante do professor ali, né, segurando todas as bombas que explodem, a gente tem um professor ali para resolver, né? E quando a gente está num estágio fora, ou a gente é responsável mesmo por alguma coisa, ou a gente. Ou não, né? Tipo, ou você assume a responsabilidade e faz o negócio acontecer, ou não. Isso aí é realmente bem tenso. E assim, muito boa essa sua vivência toda dentro da graduação. A gente tem coisas bem parecidas aí também. Dei essa louca de fazer várias coisas e eu acho que isso realmente a gente sai pronta pro mercado e sai mais sabendo mais que tem mais de uma área para seguir, enfim, a gente consegue sair com mais curiosidade. Mas assim, dentro daí você saiu, você foi fazer dar aula no Setur. Para essa primeira etapa, assim, digamos, de mercado de trabalho que você fez, você acha que a monitoria e a iniciação te ajudaram mais para essa parte discente, né, de docente, de dar aula? Ou você acha que o combo de tudo ali foi importante também? Assim, quando eu comecei a dar aula no setor como professora substituta, foi um desafio muito grande, porque até então eu não sabia que eu tinha facilidade para passar o meu conhecimento. E eu fui saber disso quando eu fui fazer a prova da didática no colégio, que aí de fato eu fui muito elogiada. E aí eu parei para analisar o que aconteceu de quando eu entrei na graduação até agora para que eu tivesse para que eu conseguisse desenvolver essa facilidade de passar o meu conhecimento. E assim, a conclusão que eu cheguei é que a iniciação científica, a monitoria, o combo como um todo, mas principalmente a iniciação científica, o fato de você ter que apresentar o seu trabalho, né, a sua pesquisa para outros pesquisadores renomados, assim, pessoas muito importantes, você ter que ir para congresso e ter que defender aquilo, e as pessoas estarem questionando o que você pesquisou, o que você fez, e você ter que estar ali argumentando o tempo todo, isso foi muito importante, assim, para conseguir desenvolver esse lado. E claro que, né, o combo, a junção de tudo isso é fundamental, né, para você conseguir depois ter essa facilidade de se comunicar, porque querendo ou não,
O professor, a gente vê, a gente acha que, tipo, se ele detém um conhecimento, ótimo, vai ser um excelente professor. Mas não, tem muitos professores que eles detêm o conhecimento, mas eles têm uma dificuldade gigantesca de conseguir passar aquela informação para frente. E aí acaba sendo um empecilho, né? Porque a pessoa, ela tem o conhecimento e fica só para ela não consegue passar isso. É, isso aí realmente é um problema, assim, essa questão da didática, eu até brinco com alguns amigos que são professores, que é meio que um dom, que você acho que descobre assim também. Você acha que, tipo, eu dei monitoria também, eu acho que eu não sei passar conhecimento, eu me acho péssima. Mas eu dei aula também no curso técnico e os alunos, tipo, falavam pro professor, ai, quando que vai ter aula dela de novo? Não sei o que. Eu falei, gente, mas não é que eu engano bem essas crianças, porque eu ainda tenho dificuldades, assim, acho que não confio muito no meu taco, mas porque é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que toda a admiração que a gente tem pelos professores e tudo, então eu acabo criando um medo, assim, de uma responsabilidade muito grande, mas é uma ótima missão. E quando a gente vê o resultado, né, eu acho que dá aquele tipo, olha que eu consigo, gente, não é que dá. Então, isso é muito legal. Mas, Gabi, ainda vamos falar um pouquinho ainda da graduação, né? A gente viveu lá na empresa Júnior, teve iniciação, mentoria, tudo. E assim, uma coisa que eu tenho conversado muito, principalmente, né, com as mulheres da nossa área, é que o nosso curso ele é majoritariamente masculino. E eu não sabia disso quando eu escolhi a agrimensura, eu não tinha noção disso. Eu acho que eu vivia numa bolhazinha que eu podia fazer o que eu quisesse, mesmo sendo mulher, então quando eu escolhi a graduação eu nem parei para pensar nisso. Como é que você viu isso dentro da graduação? Como é que você vivenciou isso dentro da graduação? Assim, essa questão de da gente ser mulher, a gente ter que provar duas vezes, né? Como é que foi essa vivência pra você? É exatamente o que você falou, né? A gente tem que provar duas vezes. Não basta você ser, você tem que provar isso para as pessoas e depois você ser. Isso acaba tendo um peso muito grande, né? Porque além de você ser boa naquilo, você tem ainda que ficar se autoafirmando para as pessoas o tempo todo. Isso é cansativo, é chato, e acontece muito, assim, sabe? Foi algo que aconteceu durante a graduação, aconteceu também no mercado de trabalho. Acredito que não só comigo, né? Com todas as mulheres. E assim, é algo que também dentro da graduação eu sempre fiz muita questão de trazer isso, sabe? Essa reflexão assim para as pessoas. Então, né, quando eu fazia parte do diretório acadêmico, a ideia de passar filmes, né, de outras áreas para fazer um debate entre o pessoal sobre esses assuntos, né? Que estão na sociedade, nós somos engenheiros, mas nós não lidamos somente com máquinas, né? É algo que eu sempre falo, a gente está lidando com pessoas que estão por trás dessas máquinas, pessoas que estão enfrentando problemas reais. Então, assim, quando você passa por isso na graduação, esse tipo de posicionamento, a gente tem que saber que a gente vai passar por isso também no mercado de trabalho. E alunos, né, outros companheiros ali de faculdade com a gente, que estão nessa posição de serem machistas, eles têm que escutar a gente e aprender, para depois eles não repercutirem isso depois de formados, né, no mercado de trabalho. Porque eles vão estar lidando com clientes que são mulheres, companheiros no mercado de trabalho que são mulheres, e assim, é incabível, né, a gente pensar que ainda tem esse tipo de atitude hoje em dia. Então é algo que, de fato, a gente passa e a gente bate muito de frente o tempo todo, e na graduação não foi diferente, né? Estava sempre levantando essa bandeira e discutindo, refletindo, né, com outras pessoas para ter essa mudança de posicionamento, de pensamento, né? Porque antes do posicionamento vem o pensamento. A pessoa pensa dessa forma e aí ela passa a agir dessa forma também, né? Então ela tem que mudar a forma como ela pensa para ela agir diferente, né? Eu acho que essa sua postura dentro da faculdade foi muito importante para várias pessoas, inclusive para mim. Eu não sei se eu já cheguei a te falar isso, mas de ver da sua postura e tal, que eu dei um cliquezinho assim. Gente, mas não é então eu sou feminista, eu tô aí lutando, tipo assim. A gente ainda brincava muito com o Vinícius, né? Que a Gabi é engenheira de humanas. E aí, tipo, tem que fazer alguma coisa de humanas, que a Gabi é engenheira de humanas. Você fala assim, mas tem coisa que a gente vai para um pouquinho para humanas também. A gente brincava muito com essa questão de ser engenheiro de. Obrigada, moto.
em engenheiro de humanas, né? Eu até conversei com o Brian da UFAL de Alagoas, ele também é total engenheiro de humanas. Eu falei assim, nossa, se você estudasse na rural, você ia andar comigo, com a Gabi, com o Vinícius, porque é muito mesmo esse perfil. E assim, isso é muito legal você falar, o que você fez na graduação, de fazer as pessoas pensarem, de você falar isso agora, porque a gente trabalha ali no automático, né? Da sociedade vai pondo na gente esse machismo automático, o racismo automático, né? A gente vem dessas estruturas. E quando a gente para pensar e pra ver isso, a gente, opa, peraí, a gente tá errado, a gente tem que aprender. E com certeza, assim, eu acho que principalmente para os nossos professores, né, a parte masculina, que o curso antigamente era muito masculino, depois de um tempo começou a entrar muita mulher, eu acho que as mulheres com essas posturas iguais à sua, que fizeram a diferença da galera pensar um pouquinho, mas tem mulher aqui e tal, como é que funciona? Eu até, quando eu assumi a presidência da Mensurar, eu vi como uma oportunidade de falar sobre isso, de ter mulher na área e tal, e aí eu fui lá, fiz um discurso tocando muito nisso e eu ouvi de algumas pessoas, você tá fazendo a Gabi e tal. Eu falei assim, pô, você falou isso tentando me ofender, você me elogiou, mas tudo bem, né? Eu falei, estou fazendo a Gabi mesmo, porque eu acho que a Gabi está fazendo certo. Então, assim, da graduação a gente vai levando pro mercado e aí no mercado a gente tem que lidar de outra maneira, né? Com certeza. No mercado, quando a gente vai lidar com o cliente machista, a gente já tem que contar até 10, respirar, e é mais complicado, assim. Você agora, à frente da VG, já passou por alguma situação dessa de pegar um cliente que, tipo assim, ai, essa menina aqui, gente. Sim, sim, assim, é perceptível, assim, atualmente na VG eu tô lidando com outros homens, né, e assim, acaba que algumas vezes quando o cliente, ele tá lidando comigo, a atitude dele é uma, e quando ele tá lidando com algum dos meninos é outra, sabe, é perceptível, assim, os meninos já perceberam, eu já percebi, e a gente até fala, nossa, que loucura, mas é isso, sabe? É o que acontece e não seria diferente, infelizmente, sabe? A gente já vai até pronto para passar por isso, porque a gente sabe que vai acontecer, né? A gente bate de frente, mas a gente sabe que vai acontecer. Então, assim, nem choca mais, sabe? E aí, claro que aí você se mostra o que você é, né? Faz essa afirmação e a pessoa, ela para e fala assim, não, eu acho que eu tô agindo de forma errada. E aí o posicionamento muda, o relacionamento fica diferente. Mas de primeiro é assim, sabe? Acho que também junta o fato de eu ser muito nova. Então, além de ser mulher, eu sou nova, sabe? E tem aspecto de muito nova também, mais nova do que eu já sou. Então, acaba que junta isso tudo e aí faz com que aconteça esse tipo de situação, sabe? Assim, é algo que também trouxe uma reflexão muito grande até para os garotos que estão trabalhando comigo. Porque muitas vezes, por você estar na posição de homem, você acha que isso não acontece mais, sabe? Mas acontece. E aí, quando acontece com alguém que está próximo de você, que você vê acontecendo, você fala, acho que acontece sim, sabe? Porque não está acontecendo com você, mas está acontecendo com alguém próximo. Então, você tem que estar vendo aquilo acontecer para você acreditar que acontece, né? Essa questão do machismo acontece muito, e infelizmente também dentro da empresa a gente passou por uma situação de racismo, assim, sabe? Muito forte com um dos meninos, um dos colaboradores. Então, assim, são situações que acontecem o tempo todo. A gente está nessa sociedade que ela tem esses valores invertidos, né? Infelizmente acabou se tornando alguma coisa normal. E quando você deu aula, você percebeu também isso? Porque quando eu dei aula, a minha turma era 100% de menino, tinha uma menina, mas ela saiu logo no começo, assim, e eu não percebi, eles não me tratavam de maneira diferente, não, até porque eu dei aula para uma turma que era a maioria servia ao exército, eles estavam fazendo o técnico para fazer a prova, né? Então era tipo assim, eles eram muito aquele ritmo do exército mesmo, de senhora, senhora. Mas eu não percebi em nenhum momento eles tipo, me desqualificarem por ser mulher, assim, não vi isso. A experiência que eu tive quando eu dei aula, acho que assim que eu
quando eu comecei, né, aquela parte da aprovação, da aceitação, alguns olhares assim, será que vai dar certo? Ela é muito nova, sabe? Ela é uma menina, será que vai dar certo isso? Mas aí, assim, foi questão de uma semana. Depois da primeira aula, aí já vieram o feedback, né? Já veio o feedback do pessoal. Tipo, nossa, você é boa, a gente adorou a sua aula, foi muito bom, você explica muito bem, você consegue passar o seu conhecimento muito bom, muito bem. E aí, depois desse feedback, eu já vi que os olhares já foram diferentes, né? Mas aconteceu, né? Mas eu acho que foi mais algo no primeiro momento, assim, de pré-julgamento, de olhar e falar, ixi, será? Mas depois, assim, foi mais tranquilo. Agora, eu acho que o que é mais presente, assim, que eu passei mesmo, foi dentro do mercado de trabalho, tendo que lidar diretamente com o cliente, sabe? Aí sim, eu acho que foi algo que bateu mais, porque quando você está dando aula, acaba também que a posição que você está, né, de estar passando conhecimento, e você está toda hora, você já faz a aprovação na própria aula, porque você está passando o seu conhecimento na própria aula. Agora, para o cliente, não, né? Você está lidando ali com ele para ele fechar com você esse serviço. Então, você não vai ficar dando aula para ele quando você está querendo fechar o serviço, né? E aí, de fato, essa aprovação ela acaba sendo mais difícil de você conseguir fazer. Mas é algo que a gente vai passando, vai conversando, vai lidando e vai evoluindo, né, as pessoas. Eu acho até porque a maioria dos clientes de agrimensura, sejam homens ou mulheres, eu tenho essa visão, essa perspectiva, que eles sempre sabem, eles acham que eles sabem o que eles estão contratando, né? É aquela coisa de vem querer contratar já dizendo como você vai fazer o trabalho e você ouve e fala assim, não é assim. Então acho que já essa questão já é mais difícil. E quando é o cara já mais machista, tipo, você tá falando que vai fazer isso por quê? Mas eu sei que não vai, enfim, é mais enjoadinho. E aí dentro assim, da graduação você foi para IC, assim, a gente conversei com outras pessoas, né? A agrimensura tem várias áreas, né? A gente pode ir pro geoprocessamento, para topografia, para fotogrametria. O que tipo, te encantou assim durante a graduação que você leva hoje pro mercado? Tipo, eu gostei mais da parte de geoprocessamento, é uma área que eu quero seguir. Como é que foi assim essa escolha de caminho dentro da agrimensura? Sim, durante a graduação, quando você vai tendo as disciplinas, né, você vai pegando as peças do quebra-cabeça, né? E aí você vai pegando. Aí não faz muito sentido na nossa cabeça, na verdade, porque é muito complexo. E aí só no final que você pegou todas as peças, que você consegue montar o quebra-cabeça que você fala, nossa, tá tudo relacionado. E aí aquilo começa a fazer muito sentido na tua cabeça, sabe? Tanto sentido que você não consegue mais ver a disciplina isolada, você passa a ver tudo junto. Mas entre as áreas, assim, né, maiores de conhecimento que tem dentro da agrimensura e da cartografia, eu me aproximei muito da parte de geoprocessamento e de fotogrametria, sensoriamento remoto, né? Porque eu vejo que são áreas que elas complementam a topografia clássica, mas trazendo muitas inovações, muitas tecnologias, né? Que é algo que dentro da nossa área está em constante evolução. A gente tem que acompanhar essa evolução. E aí acaba que eu me aproximei mais dessas áreas. E até hoje em dia também no mercado de trabalho, assim, a VG ela busca estar sempre trabalhando, óbvio, né? A base é a topografia clássica, mas a gente está sempre trazendo essas inovações, né, da parte de foto, a parte de realidade aumentada também, que acaba sendo um diferencial muito grande que a gente está tendo no mercado de trabalho, a parte de geoprocessamento, para agregar dentro do serviço que a gente está entregando. Então, eu vejo que eu ter me aproximado dessas áreas na graduação foi muito importante, porque hoje em dia eu consigo encaixar ela aplicada dentro da topografia clássica para conseguir entregar um produto mais robusto, né, para os clientes. Até essa questão de realidade aumentada que você falou, eu vi no LinkedIn, eu falei, cara, irado isso, realmente, assim, pro cliente é uma coisa, assim, sensacional, que dá nossa, mas é isso, até porque, como eu falei, muitos clientes acham que sabem, mas eles não sabem, e aí você tem que, eles só entendem quando você mostra de maneira visual,
Com isso, o Google Earth ajudou muito a gente. Eu lembro na Mensurar fechar muito projeto, sim, o Google Earth ajudou muito, só para você poder mostrar para o cliente, era só visualizar. E a topografia, né, a geodésia, ela garante a qualidade do nosso trabalho. E aí entra um outro assunto que eu conversei também com outros colegas que a gente teve um boom, né, da fotogrametria, não, do drone, né, porque nem todo mundo que usa o drone trabalha ele da maneira correta. A gente teve esse boom no mercado de todo mundo querer fazer e aí a gente sabe que nem todos saem com a qualidade. Então, quando a gente vê um trabalho assim sendo feito, como você falou, utilizando a tecnologia junto com a base, que é o que dá essa precisão, esse controle de qualidade do serviço, é muito legal, porque a gente vê realmente a nossa profissão agindo. Então, é muito bacana a gente ver a VG, a GNSS dos meninos lá da Bahia atuando, porque a gente que é profissional, né, vê de fora assim, cara, olha só, eles estão fazendo o negócio direitinho, então você passa, dá aquele quentinho no coração, aquela segurança de que, pô, não estão cagando o nome da nossa profissão, como a gente vê muita gente por aí, assim. Vocês enfrentaram um pouco disso no mercado, tipo, ai, mas por que vai fazer tudo isso, né? Eu já fui prestar serviço que o cara não queria que eu fizesse ponto de controle pra drone, ele falou, não precisa não. Não, tem bastante isso, sim. Porque às vezes, por não conhecer tão bem a área, né, acaba que acha que é mais simples do que é, na verdade, né? E aí, de fato, a gente trabalha muito com essa questão do visual, né? De estar sempre mostrando. Porque pra gente, se mostrar pra gente um papel com curva de nível, a gente vai entender. Agora, se você mostra isso para o cliente, ele não vai entender, né? Porque ele não tem essa base de conhecimento para conseguir entender, visualizar aquilo, né? Então, quando você mostra aquilo em 3D, colorido, com cores, piscando, a pessoa, ela fala assim, agora eu entendi, agora eu quero, entendeu? Então, a gente tem trabalhado muito com isso, assim, com essa parte do visual. De fato, a fotogrametria, né, o Google Earth, como você disse, as imagens de satélite, elas possibilitam isso, né? Você conseguir mexer com esse lado assim do cliente. E o diálogo constante, né? Você se torna amigo do cliente, você não conhecia, e aí você conhece para fazer um serviço, e no final o cliente está te chamando, por exemplo, para fazer a inauguração quando a casa dele estiver construída, sabe? Para fazer um churrasco lá, entendeu? Você se torna amigo do cliente, é nesse nível, assim. É muito interessante isso. Você acaba criando um vínculo, você sai de lá com alguns quilos de empim, como eu já saí, É, você vai almoçar na casinha, acontece isso, sim. É um vínculo legal, assim. Acho que até pra gente, por ser mulher, né, tem essa questão de demorar pra confiar, mas quando confia também, tipo, você cria esse vínculo de amizade mesmo. Cara, tipo assim, tamo junto aqui. com Gabi, certeza. eu estou tentando controlar o tempo porque os vídeos estão ficando muito longos. E assim, você tem uma trajetória muito bacana na graduação. A gente podia fazer outros vídeos focando em outras coisas. A gente nem comentou sobre a empresa Júnior, que foi assim, né? Entre altos e baixos, tapas e beijos. Foi. Conversei com a Adélia, realmente foram vivências diferentes para cada uma. Tinha aqueles momentos que a gente queria surtar, matar alguém, enfim, né? Acontece. Acho que a empresa Júnior é bom para isso, pra gente conseguir sair da faculdade sem ser preso. É testado e não é preso. Mas eu queria que você desse uma dica assim para as meninas que estão entrando aí na área, que querem empreender, que é um mercado que é mais mas não é difícil a palavra certa, né? Mais desafiador. E assim, da sua trajetória, o que você acha que você se empenhou que valeu a pena, assim, que acho que merece também quando alguém estiver na graduação, no mercado de trabalho, se dedicar. Assim, a visão que eu tenho, né, a percepção que eu tenho hoje em dia, a VG ela tem pouco tempo, né? A gente fundou ela no final de 2019, que foi quando eu estava saindo do setor, e eu também trabalhei no mercado de trabalho em dois projetos, e acaba que eu também estava saindo desses dois projetos, e aí a gente fundou a empresa, né? Então a gente tem pouco tempo no mercado de trabalho. Mas a visão que eu tenho hoje em dia é que você tem que estudar constantemente. Não ache que você vai sair da graduação e você pode usar só o que você aprendeu na graduação e conseguir, por exemplo, abrir uma empresa, né?
ou ser bem-sucedido, assim. Tem que estudar constantemente, procurar ter uma sintonia dentro da equipe, é fundamental também, eu vejo isso hoje em dia. Porque assim, o nosso serviço, né, da agrimensura, ele se divide muito em campo e escritório. Se o campo não está se comunicando muito bem com o escritório, não vai andar, não vai dar certo, vai entregar com atraso, vai entregar errado. Então, assim, tem que ter esse diálogo constante. A equipe ela tem que estar em sintonia. Então, as pessoas dentro dela elas têm que estar ter uma relação muito boa entre elas, né? Só te cortando um pouquinho, isso realmente acontece em todo levantamento. Eu trabalho na área offshore. Se o pessoal do barco que está ali levantando e processando não tem um relacionamento bacana com quem está em terra no escritório, o negócio também desanda todo. Então, realmente, isso é uma coisa muito importante de saber expressar e de ter esse relacionamento. Isso é. Sim, é verdade. A questão do marketing também, comunicação com o público constante, né? É algo que é muito importante. E você não desistir, né? Porque, assim, dificuldades todo mundo passa em todas as profissões. Acaba que é muito aquilo, né? O nosso mundo é muito feito de imagens, né? Então a gente acaba sempre vendo as imagens e acha que tudo são flores, que nunca teve dificuldade, mas não, na verdade não, sempre tem dificuldade por trás de tudo que depois no final você vê que deu certo, sabe? E é uma batalha constante, você não desistir, né? Você acordar pensando naquilo, dormir pensando naquilo e acreditar naquilo, né? Porque só vai dar certo se você acredita, né? Se você não acreditar, quem mais vai acreditar? São as dicas que eu dou, assim. E claro, né? Se alguém tiver interesse depois em aprofundar mais o diálogo, quiser conversar comigo, eu estou super aberta também para ter esse diálogo. Muito obrigada. Eu vou botar aqui, gente, os contatos. E se você não é da área, ou se você é da área também, siga lá o Instagram e a VG no LinkedIn, porque sempre tem eles dividem um pouco dos projetos pra gente de uma maneira muito, muito legal. E realmente é o que você falou, assim, só o que a gente aprende na graduação dá uma base pra gente entender, né, como tudo funciona. Obviamente, a gente tem um conhecimento mais o mundo tá rodando aí, né? A Terra não é plana, então tem outras tecnologias, muita coisa acontecendo e é sempre bom a gente estar por dentro aí. Então até agradeço, a VG sempre me dá uma novidade ali para dar uma pesquisada, então muito legal. Tu tá de uniforme, olha, de agrimensura hoje. Ah, legal. Muito obrigada, Gabi, por ter dividido um pouquinho da sua história com a gente. E eu vou deixar aqui as redes sociais pro pessoal ir te perturbar, te perguntar mais alguma coisa. E muito obrigada também pela sua dedicação na graduação. Você entrou depois de mim, mas você fez a diferença para minha formação também. Aprendi muito com você, aprendo ainda. Eu acho que esse é o principal da gente sair, tanto da graduação no mercado de trabalho, a gente entender que a gente vai estar sempre aprendendo com os colegas e isso é maravilhoso. Então, muito obrigada mesmo por ter dividido isso com a gente. Eu que agradeço mesmo, assim. De fato, quando eu entrei, eu tinha muito como referência, né, algumas pessoas dentro do curso que elas eram muito atuantes. Você era uma delas. Você, o Vinícius. Eu vi, assim, a forma como vocês lutavam pelo curso, pelos direitos dos alunos, batendo de frente, muitas vezes até se prejudicando, né, com alguns professores, mas nunca deixando de levar essas questões para frente e de defender os direitos que a gente tem, né? E eu vi aquilo e eu falava, gente, que incrível, sabe? É isso. Não faz sentido você estar aqui dentro e você só ser mais um que você entrou, fez as disciplinas e saiu. Não, você tem que ser assim, sabe? Então eu via muito a forma como vocês lidavam com todas essas questões e eu levei isso como referência mesmo. E até no mercado de trabalho, assim, sabe? A experiência que eu vejo que você tem, né, dentro da área offshore, que é uma área também que eu acho magnífica, assim, incrível. E eu via aquilo, eu falava, gente, essa menina, ela é o máximo, olha só. Então, assim, sim, com certeza. Não, e assim, eu acredito que você inspirou não só a mim, mas a outras pessoas também, com certeza, sabe? Tem figuras que elas marcam, né? Tem pessoas que elas acabam marcando, assim, né, por onde a gente passa. E você com certeza foi uma delas, assim. De verdade, eu agradeço e agradeço o convite também, né, por estar aqui trazendo essa experiência aqui breve.
E é isso, obrigada.